Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 19. Para que você entenda, nós estamos estudando hoje sobre a resposta de Deus para as nossas vidas. Que ela pode ser sim, que ela pode ser não, e também ela pode ser espera. Nós temos que entender. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 19, diz o seguinte: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o quê? Sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então qual é a resposta de Deus para as nossas vidas quando nós estamos vivendo as promessas dele? É o sim. É o que Deus tem para nós, sim. Vamos fazer uma ponte. Primeira Epístola de João, capítulo 5, por favor. Primeira de João, capítulo de número 5, versículo de número 13. Lá no finalzinho da Bíblia. Você encontra Apocalipse no final, você volta a Judas e vem as 3 de João. Ok? Para facilitar o seu acesso aí. Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo de número 13. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Diz o seguinte: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida o quê? Eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que ocorre, irmãos? Ele nos ouve. Então o que pedimos a Deus segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, certamente o Senhor Deus, Ele nos atenderá. Lembrando sempre que a vontade de Deus é o que, irmãos? Ela é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? De acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2. Então quando nós pedimos o que quer que seja, que seja dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, a resposta de Deus para as nossas vidas será o sim. Será o sim, porque Ele já deixou tudo escrito, tudo já estabelecido. Por exemplo, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus de que a sua família seja salva? Sim ou não? Claro que sim. É promessa de Deus para nossas vidas. É a vontade de Deus que você receba a cura? Claro que sim. Está escrito, Jesus Cristo é quem nos dá saúde. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E aí nós podemos citar outros exemplos aqui da vontade de Deus, que está dentro da palavra dele. É só entendermos a palavra, seguirmos as orientações dele, que conseguiremos obter a vitória em nome de Jesus. Já que nós entendemos o sim, vamos agora entender o não. 1 Samuel capítulo 8. Em nome de Jesus. 1 Samuel. Você que está em casa aí, nos acompanhe. Abra a sua Bíblia. Muito obrigado pelo seu carinho aí, está nos acompanhando na sua casa. Você que não pode estar
nos acompanhando presentemente, não pode estar vindo ao santuário, que Deus esteja fortalecendo vocês, abençoando-os poderosamente, no nome de Jesus, ok? Nós vamos falar de um momento em que todas as nações, elas tinham um rei, mas a nação de Israel não tinha rei. Deus era quem os orientava, quem os governava através do Samuel, o homem de Deus. Tudo o que eles precisavam, eles falavam com Samuel. Samuel, por sua vez, fazia o quê? Ia orar, ia falar com Deus, ia buscar a face do Altíssimo. O Altíssimo vinha trazer a resposta, e a resposta do Altíssimo para Samuel, ele transmitia essa resposta para a nação, para o povo. Mas chegou o momento que o povo começou a ficar enciumado, por causa que as outras nações tinham um rei, eles não tinham. Seria fazer com que se cumprisse aquilo que está escrito nas escrituras, que vocês são o quê? Propriedade exclusiva do Senhor. E tem pessoas que Deus estabeleceu isso, Deus quer que ela seja propriedade exclusiva dele, mas ele quer fazer do jeito dele, quer seguir conforme ele acha melhor, e do nosso jeito nunca deu certo. Sempre tem que ser do jeito de quem? Do jeito de Deus. É ele que manda, é ele que determina. Temos que seguir as orientações de Deus, irmãos. Quando nós seguimos as orientações de Deus, tomamos posse daquilo que Deus fala aos nossos corações, as coisas dão certo. Mas aquele povo não quiseram ouvir. O homem de Deus orientando, falando, eles não quiseram dar ouvidos. E aí ele vai até Deus e fala com Deus que decisão deveria tomar, que orientação deveria dar para o povo, já que as pessoas estavam não pedindo, mas de certa forma, o que, irmãos? Exigindo um rei, exigindo alguém que os governasse, que não fosse somente Deus, alguém que eles pudessem palpar, que eles pudessem tocar, alguém que eles tivessem um contato direto e que não precisasse de uma ponte. Que quem era a ponte? O Samuel. Eles não queriam mais de ponte. E aí Deus fala o seguinte, verso 7: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha aqui, irmãos, Deus fala com Samuel: não se preocupe, Samuel, não se aperreie, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando quem? A mim. Olha o que Deus falou. Porque o Samuel, claro, como todo homem, ficou um pouco preocupado. Nossa, eles não querem mais me ouvir, não querem mais seguir as minhas orientações, estão querendo fazer agora do jeito deles. E ele vai falar com Deus. Deus, não se preocupe, não se aborreça por isso, porque eles não estão contra você, eles estão contra mim. Mas diga a eles o seguinte, eu vou ler só 2 versículos aqui nessa parte, depois eu vou só explicar. Versículo 8 diz assim: conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, a mim e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então, irmãos, a partir daqui, Deus começa a usar o Samuel para dizer àquele povo o que iria acontecer se eles tivessem um governante. Eles iriam ser
oprimidos. O sistema iria massacrá-los de tal forma que até as filhas deles iriam sofrer. Imagina que situação, irmãos. E vai falando mais, e Deus vai orientando, dizendo que eles não deveriam seguir aos seus petrechos, não deveriam seguir conforme eles queriam, mas como eles estavam insistindo tanto, Deus iria permitir. Ou seja, a resposta de Deus inicialmente aqui foi o que, irmãos? Não, eu não quero que vocês sejam governados por ninguém. Eu quero continuar reinando sobre vocês. Eu quero continuar orientando vocês. E aí, irmãos, eles se reúnem, os anciãos se reúnem e vão até Ramá novamente. Procura o Samuel, o homem de Deus, e vai falando, não, nós queremos. Samuel vai até eles e diz o seguinte, verso 19, vou pular aqui alguns versículos para que vocês entendam e adiante aqui também. Verso 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós o quê? Um rei. Não importa o que você está dizendo, não nos interessa. Nós queremos o quê? Um rei. Eles insistem, irmãos. Ou seja, eles estão forçando. Eles não estão preocupados com o quê? Com as consequências. Aqui o que nós podemos aprender, irmãos. Quando Deus diz não, se acalme, aceite o não de Deus. Não fique forçando não, porque Ele até pode permitir. E você pode até ficar achando que Deus que fez, mas Deus permitiu, porque existe a vontade real de Deus e a vontade permissiva. Tem coisas, por muito insistirmos, forçarmos, Ele permite. E aí nós estamos transformando o não em um sim. E quando nós transformamos o não em sim, nós também temos que estar preparados para o quê? As consequências, para o que vem depois. Versículo 20 diz assim: e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas. Ou seja, Deus querendo que eles fossem um povo diferente, e eles querendo o quê? Ser igual aos outros. Comentando com o irmão depois do culto das 7, a gente estava falando sobre isso. E tem gente que está assim. Deus quer que ela seja diferente, e ela o quê? Quer ser igual aos outros. Mas o texto de Malaquias, no capítulo 3, se eu não estiver errado, no verso 18, diz: naqueles dias vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que o quê? Do justo e do injusto, irmãos. Do justo e do ímpio. Mas a pessoa, ela diz que é de Deus, mas quer continuar no Egito, tendo o comportamento de uma pessoa que não é de Deus, que não serve a Deus, que não está nos princípios de Deus. Ou seja, não, isso aí não tem nada a ver. Isso é bobagem. Deus me entende. Ó, irmão, Deus entendia você quando estava na vida errada. Ele te trouxe para transformar. E a resposta de Deus, se Ele diz que é sim, é sim. Se Ele diz que é não. Se Ele diz espera, é espera. Quem poderá contender com o Senhor? Quem poderá contender com o Senhor? Então eu tenho que estar nesta fé, nessa primícia. Versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vai-se cada qual, o que, irmãos? A sua casa. E aí acabou constituindo um rei.
E a história, você já conhece, né? Foi bom eles terem um rei? Sim ou não, irmãos? Foi péssimo para ele. Porque no início, esse rei que foi o Saul, na verdade, foi, nos primeiros 2 anos, ele foi um exemplo. Tudo que eles haviam pedido. Mas depois, esse Saul entrou num declínio espiritual, num declínio de tudo, e começou a cair na rebeldia, e começou a agir contra a vontade de Deus, para querer agradar o povo, e o negócio ficou feio. E assim também acontece conosco no dia de hoje, quando nós transformamos um não em sim. No momento inicial, é uma maravilha, é prazeroso. Mas depois, perdoe a palavra, mas eu não vou ficar aqui limitando a falar o que Deus põe no meu coração. Depois nós vamos ver o veneno que é transformar o não em sim. Depois vamos ver o que é forçar a barra no mundo espiritual. Se Deus diz que é não, irmãos, eu vou ficar no não. Eu vou respeitar o quê? A palavra de Deus. Eu tenho que respeitar o quê? A vontade de Deus. Não podemos agir igual criança mimada, que você fala que não, e ele fica provocando, e você cede e transforma o não em sim. Não podemos agir assim. Deus não age assim. Se Deus diz que é não, ele vai se manter no não. Se Deus diz que é sim, vai ser sim. Então fique na palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, amados? Terceiro tópico, o espera. Salmo 40. Salmos 40, por favor. Salmos 40. Vocês não têm aí uma Bíblia reserva não, irmãos? Dá para o meu irmão ali acompanhar, por favor? Vê se tem a Bíblia reserva aí. Em nome de Jesus. Salmos 40. Em nome de Jesus. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e o que, irmãos? E ouviu o meu clamor. Eu sempre, quando prego o Salmo 40, eu gosto de enfatizar o seguinte: esse esperar, na linguagem original, que é o hebraico, ele diz perseverar. Perseverei, e o paciência é insistentemente. Não é ficar acomodado esperando que as coisas aconteçam. É você confiar em Deus e fazer com que as coisas aconteçam. Porque infelizmente muito de nós aprendemos errado. Pegamos esse esperei é como se fosse ficar acomodado. Não é verdade? Era como se fosse ficar sentado deixando Deus fazer lá algo que compete a nós fazer. Então esse esperei é perseverar. O paciência é buscar constantemente no Senhor. Eu vou estar buscando, fazendo a minha parte, que é o natural, e Deus, Ele fará a parte que compete a Ele, que é o que, irmãos? O sobrenatural. E quando nós fazemos isso, Ele diz: Ele se inclinou para mim, o que? Ouviu o meu clamor. Você faz sua parte, quer orar, se consagrar, jejuar e lutar por aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus, você vai esperar, porque no tempo dele se materializará na sua vida, em nome de Jesus. A bênção de Deus se manifestará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas para isso eu tenho que o quê? Esperar, saber o tempo de Deus na minha vida. 1 Samuel 16 agora, por favor.
1 Samuel 16, aos amigos de casa que nos acompanham. 1 Samuel 16. A bênção, para se materializar, eu tenho que esperar. Eu oro, confio e creio que em algum momento a bênção vai se materializar. Em nome de Cristo. 1 Samuel 16, versículo de número 13. 1 Samuel 16, versículo 13, em nome de Jesus. Diz assim, querido: alguns falam chifre com azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor fez o que, irmãos? Se apossou, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui fala do momento em que Davi ele foi ungido rei. A pergunta que falo dentro daquilo que nós estamos estudando é: ele foi ungido rei, logo ele foi assumir o trono, irmãos? Sim ou não? Ele foi ungido rei e de repente já foi colocado no trono, sim ou não? Não. Ele teve que fazer o quê? Esperar. É isso que você tem que entender. Ele foi ungido rei. Ele sabia que ele era rei. Ele era o sucessor de Saul. A família dele tinha consciência que ele era o sucessor de Saul. Mas Deus não falou: agora eu vou destituir e vou te colocar. Não. Você agora é o rei. Mas vou lhe preparar para o quê? Para o momento. E aí eu tenho que esperar. Tudo na vida exige de você o quê? Um preparo. Ainda que você tome posse, você sabe, eu sou isso, mas eu estou pronto para assumir o que eu sou. Entende? Então Deus, ele vai te preparar para tudo. Deus, eu sei que é da vontade de Deus que eu tenha isso. Estou colocando isso para você usar diversas situações, para não ficar aqui pontuando essas coisas. Mas Deus vai te dar, mas até se materializar em algumas situações, demanda o que, irmãos? Um tempo. E eu tenho que saber o que? Esperar. E Davi esperou. 2 Samuel, capítulo 5 agora, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Os amigos de casa que estão acompanhando aí, 2 Samuel, capítulo 5. Em nome de Jesus. Não tenha pressa em sair não, amigos. Continue aí acompanhando, que Deus vai falar contigo. Deus está falando contigo. Tenho certeza que ao término dessa orientação aqui, você estará fortalecido no Senhor, na força do poder de Deus. Em nome de Jesus. Ok? 2 Samuel 5, versículo 1 diz assim, ó: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne, o que? Somos. Então esses homens, as tribos de Israel, se colocaram ali o que, irmãos? À disposição de Davi. O Saul já tinha o que? Morrido. Ou seja, agora estamos aqui para o que? Te servir. Verso 2: e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Ou seja, aqui as pessoas estão reconhecendo Davi como sucessor, como novo rei de quê? De Israel. Eles disseram: o Senhor disse, e agora temos que fazer cumprir, fazer valer aquilo que o Senhor disse. A partir de hoje,
você será o nosso rei. Nós queremos você como rei. Claro que tudo isso aqui já tinha sido o quê? Estabelecido por quem, irmãos? Por Deus. Não esqueça lá de 1 Samuel 16, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Hebrom vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Então aqui mais uma vez ele faz o quê? Ungiram Davi agora rei sobre Israel. De idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Volte aí 2 páginas, por favor, no capítulo 2 agora, para você entender. Nós vimos no capítulo 5 que ele era rei, se tornou rei sobre todo Israel. Mas vamos ver que não começou assim. Não começou assim. Ele começou de baixo. Volte 2 páginas aí. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de que, irmãos? De Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então você está vendo nesse capítulo 2 que antes dele ser ungido rei sobre todo Israel, ele foi ungido o quê? Rei de Judá, que era uma comunidade, um povoado. Então ele não começou reinando sobre todo Israel. Ele já vinha sendo trabalhado durante muitos anos, mesmo sendo ungido rei sem trono. Ele foi ungido e foi sendo trabalhado, e foi sendo trabalhado, até o ponto em que Deus agora unge ele sobre Judá, e depois unge sobre todo Israel. Então, irmãos, tem momentos em nossas vidas que a resposta de Deus vai ser o quê? Espera. E eu tenho que esperar. Eu tenho que saber disso. Não posso agir por conta e risco, porque quando eu ajo dessa forma, eu também tenho que estar preparado para as consequências. A escolha nós fazemos. Agora as consequências você nunca escolhe. Elas simplesmente aparecem. E nem sempre é aquilo que você quer. A verdade é essa. Você pode tomar decisões na sua vida, escolher, mas não esqueça que em algum momento a fatura ela chega. Davi escolheu, a fatura chegou, mas a fatura foi o quê? Favorável, foi a bênção de Deus. Foi uma bênção que Deus trouxe para ele, em nome de Jesus. Nós falamos do sim, do não e do espera, mas tem a outra questão. Essa outra questão é um bônus que nós separamos para a mensagem de hoje. É um bônus. Por quê? Também tem momentos que a palavra não fala, você vem para ouvir a palavra não fala com você. O louvor não toca e a oração não balança. Na oração não acontece nada na sua vida. Na maioria das vezes, o problema está em nós mesmos. Nós queremos responsabilizar Deus, colocar isso. Por exemplo, a pessoa vem
Você veio para o culto hoje com que propósito? Você está acompanhando aí em casa com que propósito? Você quer ouvir o quê? A voz de Deus. Você não pode se distrair. Você não pode estar aqui ao mesmo tempo. Nossa, minha mãe, meu pai, deixei o cachorro em casa doente. Será que ele vai sobreviver a essa? Ele vai conseguir superar esse momento? Você vem, você tem que se desligar de tudo e focar em Deus. Tem que estar buscando a Deus, principalmente no culto de domingo. Você tem que se desligar e concentrar a sua vida em Deus. Não é nem estar orando pela família, orando pela cura, não. É concentrar em Deus. Todos os dias temos que estar em Deus. Mas o domingo eu venho para o culto para me concentrar. Me esvaziar de mim mesmo e deixar Deus falar comigo. Senão, você vai entrar vazio e vai sair seco. Vai dizer, vai sair reclamando: nossa, eu não vi nada, Deus não falou comigo, e que isso e que aquilo. E aí, vamos para o Salmo 83, que é a pior parte. O pior de tudo isso é o silêncio. É quando nada acontece. Salmos 83, aqui nós finalizamos. Aqui nós vamos finalizar. Salmos 83. Em nome de Jesus. Salmos 83, versículo de número 1. Olha o que ele diz. Ó Deus, não estejas em silêncio, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Então, o silêncio. Aqui, o Asaf, não é Davi, o Asaf está provocando Deus. Não estou conseguindo te ouvir, não fique em silêncio. E o Asaf é interessante, que esse Asaf é meio complicado, irmãos. Ele perde muito tempo às vezes, é homem de Deus, mas perde muito tempo às vezes orando para os outros. A gente percebe isso quando ele fala no Salmo 73. Fica muito se importando com a vida alheia, que acaba o quê? Esquecendo da vida dele. Olha para o lado e pergunta: você não é assim não, né, irmão? Tem gente que é assim, fica tanto se preocupando com a vida alheia e esquece de viver a vida dele. Espero que você não seja assim. Que você venha se preocupar com a sua vida, cuidar do que Deus tem te concedido, e exaltando a Deus acima de todas as coisas. Digam graças a Deus. Aplaude Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Te fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Ó Pai soberano, meu Deus, no nome de Jesus, eu ministro, meu Deus, as bênçãos do Senhor, aquela que enriquece, que não acrescenta dores, meu Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Que o Senhor possa quebrar, meu Deus, toda a astuta cilada do inimigo, que tentar, meu Deus, desviar o teu povo do propósito da tua palavra, desviar das promessas do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e digo: em nome de Jesus, acabou. Pega tudo que é seu e solte agora esta pessoa, esta vida, em nome de Jesus.